paz, igreja. Vamos ficar de pé, ler o Salmo 145. Hoje é quarta-feira, dia da vitória sobre a circunstância. E nós estamos abrindo aqui o nosso culto com o Salmo 145, a partir do verso 13 até o 21. Amém? Verso 13. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dá o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem. Atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todos sempre. Amém. Então aqui, o salmista Davi, ele tem umas lições para nos dar. Ele foi um homem que viveu muitas experiências com Deus, ele estava próximo de Deus, ele sofreu muito para atingir ser um homem segundo o coração de Deus. E nós vamos então ver aqui que este salmo, ele diz, que ele começa, o título dele, a bondade, grandeza e providência de Deus, e louvores de Davi. Então, fala da bondade, fala da grandeza, fala da providência de Deus. Porque o Senhor pode todas as coisas e em todos, porque Ele é bom, porque Ele é grande e porque Ele é provedor. Glória a Deus. Então, nós vamos aprender aqui 4 coisas que Davi deixou registrado no Salmo. É coisa rápida, mas é certa, coisa certa que ele deixou aqui. No 18, ele diz que perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. Então, invocar o nome do Senhor, invocar é chamar alguém pelo nome. E quando nós vamos para Deus, nós invocamos o nome dele. Senhor Deus, Deus de misericórdia, Deus de graça, Deus de perdão. Nós estamos invocando o nome de Deus segundo a nossa necessidade naquele momento, né? E ele se torna presente, porque nós invocamos com sinceridade de coração. Por isso ele fala em verdade. O segundo ponto é o verso 19, que o salmista diz que o Senhor ouve o nosso clamor. E clamor é uma oração intensa, urgente. É uma oração feita em momentos de dificuldade, de tribulação. Isso é clamor. E a palavra, ela diz, Deus ouve o clamor. Quando a palavra fala Deus ouve, é porque Deus atendeu. Glórias a Deus por isso. E o verso 20 diz, o Senhor guarda a todos que o amam. Se nós amarmos a Deus, Ele nos guarda. Ele nos protege. E Ele, independentemente das circunstâncias, Ele nos guarda em qualquer situação. Os ímpios serão exterminados, porque os ímpios, eles não querem saber de Deus, eles acham que eles não precisam de Deus, então eles não vão a Deus por ser Deus, eles vão a Deus porque eles querem as coisas que Deus dá para eles, então eles não vão prevalecer. E o verso 21 diz, com meus lábios louvarei o Senhor. Isso é uma declaração de louvor, de adoração,
por tudo que Deus é, por tudo que Ele faz, porque Ele é bondoso, porque Ele é grandioso e porque Ele é provedor. E esses atributos, um depende do outro. Ele é bondoso porque Ele é grande porque Ele é bondoso, e Ele é provedor porque Ele é grande e Ele é bondoso. É assim que Deus é, amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós invocamos sim o Teu nome, Senhor, o nome santo da Tua glória nesta hora, Senhor. Faça presente, ó Deus, nós clamamos, ó Deus, no nosso meio. Nós te damos graças nessa hora, Senhor, por cada vida aqui neste lugar, por cada vida que ainda não chegou, por cada vida que está, Senhor, assistindo ali na sua casa. Senhor, nós te damos graça por nós podermos estar aqui reunidos, abrindo esse culto para o louvor de Tua glória. Nós clamamos, ó Deus, nesta hora, a manifestação da Tua presença, trazendo, Senhor, libertação, trazendo cura, trazendo, Senhor, sobre o Teu povo, suprimentos de necessidades, consolando, Senhor, os que choram, tirando aflições, temores, Senhor, angústias. Vai alcançando, Senhor, o Teu povo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, cada família aqui representada. Abençoa o lar, Senhor, a casa, as finanças, os pertences, meu Deus. Vai, Senhor, abençoando, Senhor, cada um na sua necessidade. Nós clamamos nesta hora, Senhor, pelo ministro de louvor, os ministros, Senhor, que vão ministrar adoração e louvor diante de Ti. Agracia-o, Senhor, para a Tua glória, e venha, Senhor, sobre esses instrumentos, sobre as transmissões, Senhor. Tira tudo que não é Teu, Senhor, tira todo impedimento, Pai. Agracia-nos, Senhor, e dirija-nos, Senhor. Receba agora, Senhor, os nossos louvores, a nossa adoração, porque Tu és digno, Senhor. Te entronizamos neste lugar, e toda honra e toda glória seja Tua para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Obrigada, Jesus, pela oportunidade e o privilégio que o Senhor nos dá de podermos nos entregar ao Senhor mais uma vez, mais um dia. Nós queremos Te pedir, Jesus, que o Senhor possa se revelar a nós, de acordo com a nossa fé, porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Nos ajuda, Jesus, naqueles momentos que temos falta de fé, mas nós nos entregamos totalmente ao Senhor. Nós entregamos as nossas mentes, nós entregamos os nossos corpos, nós entregamos as nossas almas, os nossos espíritos, nós entregamos os nossos sentimentos, as nossas emoções, nós Te entregamos a nossa família, nós Te entregamos a nossa casa, nós Te entregamos as nossas igrejas. Tem misericórdia de cada um de nós. Que o Teu reino possa descer e frutificar nessa terra, que nós possamos entender o privilégio que é trabalhar no Teu reino, que nós possamos entender o privilégio que é buscar a Tua face, buscar o Senhor. Nos dê mais fome, mais sede da Tua presença e do Senhor. Glórias a Jesus, glórias, glórias, glórias a Jesus. Santo é o Teu nome, Jesus. Nós desejamos mais do Senhor, nós desejamos mais do Senhor, nós desejamos mais da Tua presença. Glórias, glórias, glórias a Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Não existe outro como Jesus, não existe outro que nós queremos mais. Nós só queremos o Senhor, nós só queremos a Tua glória, a Tua presença, o Teu olhar sobre cada um de nós. Assim como quando nós éramos pequenos e os nossos pais estavam nos deixando a crescer,
mas nós olhávamos para trás e sabíamos que Ele estava olhando para nós, e isso era o suficiente. Hoje a Tua graça nos basta e é suficiente. Saber que o Senhor está olhando para cada um de nós. E se nós olharmos para o Senhor e clamarmos o Teu nome, invocarmos o Teu nome, nós sabemos que o Senhor está com as mãos estendidas para nos ajudar e nos socorrer. Mas mais do que o Teu socorro, nós só queremos a Tua presença. Nós só queremos estar onde o Senhor está. Nós queremos poder sentir o Teu perfume, porque nós estamos tão perto que nós sentimos o Teu perfume, tão perto que nós sentimos o Teu coração bater. Esse é o maior desejo do nosso coração. E nos momentos que esse não for o maior desejo, Espírito Santo, coloca dentro de nós, transforma a nossa mente, renova a nossa mente pelo Teu Espírito, para que nós não venhamos nos acomodar ou nos amoldar a este mundo, ou nos conformarmos com os sistemas e as relatividades, mas que a nossa mente só tenha aquilo que é puro, santo, agradável. Se algum elogio há ou algo de boa fama, que ocupe os nossos pensamentos, que os nossos sentimentos sejam guardados pela justiça do Senhor. Glórias a Jesus. Nós queremos mais do Senhor. Coloca mais fome, mais sede. Uma fome que por mais que nós estejamos na Tua presença, nós queremos mais. Uma sede que por mais que nós bebamos da água da vida, nós queremos mais do Senhor, mais do Senhor, mais do Senhor. Glórias a Jesus. Glórias, glórias, glórias a Jesus. Nós queremos mais do Senhor, mais do Senhor, mais da Tua presença. Se revela a nós, Jesus. Se revela a nós, Jesus. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Eu quero convidar o Bruno a subir. Obrigada. Glórias a Jesus. E quero convidar a igreja a estender as suas mãos sobre ele. Espírito Santo, nós clamamos o Teu Santo Espírito sobre a vida do Bruno neste momento. Que o Senhor possa estar revestindo ele com toda a armadura. E que ele possa estar guardado pelo Senhor, guardado no Senhor. Que o coração dele esteja sempre permanecido no Senhor. Que ele permaneça na videira verdadeira e que ele possa dar bons frutos e frutos que permaneçam. O sangue de Jesus Cristo tem todo o poder sobre a vida do Bruno, sobre o seu corpo, sobre a sua alma e sobre o seu espírito. E que neste momento ele possa falar apenas aquilo que vem do Senhor. Que nada que vem dele possa ser dito, mas apenas aquilo que vem do Senhor. E que tudo glorifique e honre o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. E nós estamos aqui totalmente abertos para trabalhar de Jesus Cristo. E apenas Ele tem autoridade e domínio sobre cada um de nós neste momento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Quero primeiro de tudo agradecer pelo convite. É bom saber, né? A gente se alegra muito que as nossas igrejas, somos um corpo só. O Ministério Levi, a Comunidade Boas Novas. É muito gratificante saber que nós estamos juntos nesse propósito. Levar a palavra de Deus, glorificar o nome dEle aqui na terra. E que assim seja até a volta de Jesus. Que possamos estar firmes, unidos, todos nesse propósito, em nome de Jesus. E que assim seja. E eu começo com uma pergunta. Na verdade, 3. Como está a nossa fé? Nós temos a medida de fé que nós precisamos? Será que a nossa fé é a fé que agrada a Cristo? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu peço que vocês abram a Bíblia em Mateus 8. Nós vamos ler 2 trechos desse capítulo.
Primeiro do 5 ao 13. Amém? Vamos lá. O título é A Cura do Servo de um Centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Reparem que um soldado romano foi ao encontro de Jesus e sabia, soube pela fé da autoridade. E o soldado romano não foi criado em berço judaico, ele não vinha de família judaica, mas mesmo assim ele teve fé acima de muitos que conviviam ali nesse meio. E eu peço também que vocês abram no mesmo capítulo, do 23 ao 27. Para mim é só uma página aqui, acharam? Amém? Jesus acalma uma tempestade. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Reparem que uma situação, Jesus elogia a fé, uma grande fé, e na outra ele repreende a pequena fé. Como eu falei agora há pouco, esse soldado, esse oficial romano, ele não nasceu em berço judaico. Ele não teve essa criação, não foi acostumado com a Torá, não foi acostumado com a lei judaica. Mas ele viu o agir de Jesus. Ele sabia, da fama, dos milagres. E ele sabia desse conceito de autoridade. Porque se ele mandasse algum subordinado fazer algo, ele tinha que fazer. Não tinha como desobedecer, porque a punição era severa. E ele também tinha autoridade sobre ele. E ele tinha que obedecer, sem choro nem vela. Ou seja, ele sabia desse conceito de autoridade. E ele viu em Jesus alguém que tinha autoridade sobre o natural e sobre o espiritual. Se ele ordenasse a uma doença que saísse, ela tinha que sair. Porque Jesus era a autoridade. Jesus é a autoridade sobre o natural, sobre o espiritual. Se ele manda o espírito sair, ele vai sair. Se ele manda a doença sair, a doença vai embora. Não há como ter outro resultado. A palavra dele, pela palavra de Jesus, o mundo foi formado. Pela palavra, o que existe veio do que não existe. Isso é um dos conceitos importantes. E do lado dos discípulos? Ele repreendeu a pequena fé. Mas aí a gente vê a situação, uma tempestade. Ok, não caiam na armadilha do julgamento
De falar, se eu estivesse lá, eu faria diferente. Eu estou com Jesus, eu vou confiar. O ser humano é capaz de muitas coisas em certos momentos que a gente não imagina. Mas que nós possamos aprender com isso. Será que quando nós somos testados, como que a nossa fé reage? É uma coisa muito importante. E nós temos hoje a palavra. E toda a Bíblia se baseia na fé. Toda a Bíblia tem declarações de fé, promessas, coisas que nós precisamos declarar e viver. Por exemplo, quando nós lemos os Salmos, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum, porque sei que estás comigo. O Senhor é meu pastor, e por Ele ser o meu pastor, de nada terei falta. É o Senhor que me provê, é o Senhor que dá o pão de cada dia. Amém, igreja? E como a Bíblia define a fé? O tema de hoje é fé e incredulidade. Abram aí também, por favor, em Hebreus 11, do 1 ao 3. Aí está um pouquinho mais longe, amém? Esse acho que vocês sabem já de cor também. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Nós temos uma tia, né, que ela é professora de português, ela ia gostar dessa aqui. Aqui essa declaração ela tem dois predicativos, né, que são o quê? As coisas que se esperam e as coisas que não se veem. Então a gente se baseia nisso. Então, pela nossa fé, nós somos capazes de crer e de ter essa certeza. O mundo espiritual, nós vemos naturalmente, assim como eu vejo o Ricardo, a Natália, ele não é visível assim de maneira natural, porque ele é espiritual. Então nós temos essa certeza, essa convicção que ele existe. Porque Deus já declarou isso, Ele já deixou a palavra e nós cremos nela. Nós cremos e vivemos com base nisso. O mundo espiritual, ele inclusive influencia o nosso mundo. Então nós, pela nossa fé, cremos e vivemos essa verdade. E as coisas que se esperam? A Bíblia traz um monte de exemplos disso. Olha o exemplo de Abraão. Lá se não me engano, é Romanos, já pego aqui a passagem, Romanos 4, não precisa abrir. Mas fala que Abraão, tendo um corpo amortecido. O que é um corpo amortecido? Que bate, amortece? Não, um corpo já caminhando rumo à morte. Tem morte na palavra, um corpo já idoso. E mesmo assim ele creu que havia uma promessa para ele, a promessa de um herdeiro, a promessa de ser pai de nações. Então ele não duvidou da promessa, era algo que não aconteceu ainda na vida dele. Mas ele creu, ele sabia, né? Ele sabia quem havia prometido. Ele era amigo de Deus. Não foi por acaso que ele recebeu esse título. Então ele creu naquilo que ainda não via com os olhos, que haveria de acontecer, porque Deus havia prometido. Então as coisas que ainda se esperam, pela fé nós temos a certeza. Amém? Então a gente fala de fé e incredulidade, né? Então nós temos incredulidade dentro e fora da igreja. São dois tipos. Como que é cada um desses, né? Fora da igreja, talvez seja mais fácil de detectar. Um exemplo disso é o ateísmo, né? É um exemplo. E como que é para o ateísmo? Como que eles veem essa maneira, né? Só para pontuar biblicamente também, em Romanos 12:3, não precisa abrir, fala que Deus deu a cada um uma medida de fé. Então todos nós temos fé, crendo ou não em Deus. Mas nós depositamos em que a nossa fé? Isso que é um ponto importante. Então, mesmo tendo essa fé é uma fé natural. Não é uma fé para salvação e nem muito menos uma fé sobrenatural.
Então, uma fé nas coisas terrenas. Quem não crê em Deus, crê no que é visível, crê no que é científico, entre aspas, mas não crê, né, segundo declaram, né, no mundo espiritual. Mas, né, na verdade, essa ciência, falo ciência entre aspas, como que a gente comprova que é algo verdadeiro na ciência humana? Como que uma teoria é dada como verdade? Ela é comprovada de duas formas, né? Quando você consegue ver o fenômeno, por exemplo, eu sei que o fogo existe porque faço atrito no fósforo, gera calor, depende do oxigênio e gera o fogo. É uma comprovação científica. E, por exemplo, né, quando você observa e quando você pode repetir o procedimento. Então, são duas coisas. E aí eu pergunto, quem viu o Big Bang? Vocês estavam lá? Alguém gravou ali o celular, o que aconteceu? Então, não passa de teoria, né? Mas a palavra está aqui. Jesus veio. Jesus é comprovado biblicamente, historicamente. Jesus veio, ele é o Filho enviado do céu. Então nós cremos em algo, né? Por mais que sejamos taxados de loucos, né? De alguém que acredita em história da carochinha, mas nós cremos em algo muito mais plausível do que o fanatismo do outro lado, incrédulo, né? Então nós cremos porque Deus, ele deixou a sua referência. Nós cremos também porque a criação é testemunha da existência de Deus. Como que alguém, um sistema tão perfeito, que tem 2 olhos, que tem um estômago, que respira, digere comida, viria do acaso? Alguém é capaz de explicar uma coisa tão maluca dessa? Mas tem quem creia, enfim. E dentro da igreja, como se dá isso, essa incredulidade? A minha esposa, minha linda esposa aqui presente, ela desde pequena trabalha no ministério infantil, lida com crianças e sabe o que é ensinar, sabe o que é tratar com crianças. E por que crianças, mesmo ouvindo a palavra, mesmo sendo ministradas, elas ao longo da vida perdem a fé? Por que será? Eu vi num estudo aqui, achei interessante, que fala o seguinte: a vida espiritual das crianças, dos jovens, muitas vezes é negligenciada pela família e pela própria igreja. E aí tem uma pergunta: nós estamos discipulando nossos filhos ou só levando na igreja? Ou só levando e deixando do jeito que já está bom? Eu deixo lá. Muitas vezes nem eu estou na igreja, né? A gente já viu casos que a gente vai em comunidades e assim, né? Olha, nós podemos trazer seu filho para a igreja, ouvir uma aulinha? Ai, pega, tá, leva aí. Leva aí que eu vou tomar minhas biritas aqui, beleza? Então é o que a gente vê. Às vezes é o contrário, né? A criança vai discipular o pai e a mãe, né? Mas é isso. Como uma geração tem negligenciado o cuidado na palavra com a outra geração. Então, uma responsabilidade grande, nós como pais, nós como cuidadores, tios, avós, não importa. Nós temos que discipular as crianças. Não é só simplesmente levar e achar que vai entrar na varinha mágica, né? Enfim. E ainda sobre incredulidade na igreja, um ponto muito importante também é que nós apresentamos sintomas da falta de fé. Eu listei algumas aqui que fala que, por exemplo, a falta de perdão é um sintoma da falta de fé. E tantos outros como negligência da vida espiritual, até mesmo quando nós falamos de lascívia, é um sintoma da falta de fé. Tem uma passagem muito bacana, acho que eu deixei aqui, Lucas 17, do 3 até o 6. Vou pedir para vocês lerem também. Encontraram? Amém?
O perdão e a fé. Tenham cuidado. Se o irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoa-lhe. Então os apóstolos disseram, aumente-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, diriam a essa moreira, arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Então, qual foi a resposta dos discípulos? Eles foram repreendidos com relação ao perdão. E qual foi a resposta? Aumente-nos a fé. Eles não responderam, dá um coração mais amoroso, ou acalma, esfria minha cuca, que eu estou muito nervoso, né? Eu estou muito estressado, eu estou dando bicuda em tudo. Não, aumente-nos a fé. Olha como a falta de perdão é um sintoma da falta de fé. E por que as outras coisas, por exemplo, adultério, lascívia, pornografia, são sintomas da falta de fé também? Porque aquilo que você não faria na frente de pessoas que você não gostaria que vissem, você faz no oculto, mas nada está oculto aos olhos de Deus. Então, se você acha que não tem ninguém vendo, a palavra diz que os olhos de Deus estão em toda parte. Então, mais um sintoma, né, que nós devemos tratar e buscar, né, buscar o relacionamento com Deus, buscar aumentar nossa fé. E é Ele que dá a nossa fé. A palavra diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então, busquemos nele a fé. Amém? Pode entregar para o pessoal, amor, por favor. Temos um brinde hoje. Nós falamos aqui sobre o grão de mostarda. E nós trouxemos um exemplo real. Talvez já tenham recebido, talvez não. A palavra fala, se tivermos fé como um grão de mostarda. Reparem que eu falei como. Por quê? A fé dos discípulos foi repreendida. Ok? Estão acompanhando? Então, ele falou, homens de pequena fé. Então, algumas traduções trazem, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda. Se ele repreende a pequena fé, por que a nossa fé tem que ser desse tamanho? Não é meio contraditório? Então, que a fé seja como um grão de mostarda. Eu anotei, se não me engano, em Marcos 9, que Jesus também fala, o reino do céu é como um grão de mostarda, porque mesmo sendo essa semente tão pequena, a menor das sementes, ela cresce e vira uma planta grande. Então não se trata do tamanho da fé, se trata de você ter fé. E uma fé capaz de se multiplicar, uma fé capaz de crescer. Por quê? Muitos hoje podem ter uma fé pequena, pode não crer em nada. Mas se ouvir a palavra, se for alimentado, a fé vai crescer. Talvez seja até maior que a nossa, né? E amém, que muitos tenham uma fé que agrada a Deus. E o contrário também é verdadeiro. Se hoje as pessoas têm uma fé grande e não alimentarem, não exercitarem, a fé pode murchar também. Então nossa fé precisa ser alimentada, exercitada, e nós precisamos vigiar para que a nossa fé não diminua. Outro exemplo interessante é da parábola do semeador. Não precisa ler, né? Mas o que acontece? A semente é lançada. Ela encontra um solo duro, ruim, na beira do caminho. Ela encontra espinhos que sufocam, o sol seca. E quando encontra uma terra fértil,
ela multiplica e produz a 100 por 1. Mas muita gente pensa que algumas pessoas nasceram para ser o solo ruim, outra nasceu para ser os espinhos. Mas a gente acabou de falar, se a fé é alimentada e exercitada, a pessoa muda, deixa de ser o solo ruim e passa a ser a terra fértil. E vice-versa, né? Se não alimentar a fé também, deixa de ser o solo bom para ser o solo ruim. Então, o tipo de solo não é a nossa identidade, porque a fé pode ser trabalhada, né? Se não fosse verdade, por que a gente evangelizaria? Por que nós levaríamos a palavra, se a fé fosse uma coisa estática? Então a fé, ela vem pelo ouvir a palavra, né? E como crerão se não houver quem pregue? Também em Romanos fala isso, né? Que nós temos esse papel importante de evangelizar, de discipular. Então, se não houver quem pregue, como ouvirão e como crerão? Né? Isso é uma verdade. E, inclusive, é tão importante porque tem muitas situações na vida que nós ficamos paralisados. Aquele outro exemplo do paralítico lá no livro de Marcos, como que ele conseguiu o milagre? Ele precisou de amigos que levassem ele, que tirassem uma parte do telhado e descessem com ele, né, para encontrar Jesus dentro de uma casa com uma multidão ali dentro, saindo pelo ladrão. Então, muitas vezes, assim, por que é tão importante termos intercessores? Ou mesmo sermos intercessores? Porque muita gente hoje tem a fé paralisada. Como que esse paralítico chegaria sozinho ali? A circunstância da vida paralisou ele. Ele não tinha como andar. Até mesmo, a gente vê outros milagres, né? As pessoas foram até Jesus. As pessoas buscaram ele. O cego foi ao encontro de Jesus. A mulher do fluxo de sangue foi ao encontro de Jesus. Rompeu com a multidão e encontrou ele. Mas e o paralítico? Como é que ele ia fazer? Se não fosse a soma da fé dele com os demais, acreditar em Jesus e ir até lá, a realidade dele poderia ser muito diferente. Então, por isso, a importância de termos intercessores. Extremamente importante. E outra, assim, eu gosto muito de fazer perguntas, né? Em quem nós depositamos a nossa fé? Para a gente parece óbvio, né? Mas eu citei aqui a fé natural. Porque se Deus deu uma medida de fé para cada um, o ser humano tem o livre-arbítrio de colocar onde ele quiser, né? Deus não fez fantoches, Deus não fez bonecos que agem, né, segundo a mão dele, né? Nós temos o livre-arbítrio. Então, muitos ainda não têm a fé salvadora, a fé em Cristo, que é o único e suficiente Salvador. Então, o que acontece? Mesmo dentro da igreja, muitos ainda se baseiam em amuletos, pessoas, rituais, coisas, né? E não no que é principal, que é em Jesus Cristo. Então, que nós mantenhamos nossos olhos fixos nele, e não em coisas, em amuletos e, sei lá, tantas outras coisas que são normais para o mundo, mas não é a vontade de Deus, né? Infelizmente. A fé, ela também não olha as circunstâncias. Eu falei aqui sobre Abraão, que ele não olhou para a circunstância do corpo dele já envelhecido, já a esposa também envelhecida, né? Fala até que Sara riu quando os anjos falaram, né? Mas mesmo com tudo isso, a promessa ela se realizou, ela se cumpriu na vida deles. E eu dou outro exemplo agora. Quando Moisés enviou os espias para olharem a terra prometida, a gente sabe que 2 deles deram um bom testemunho. E outros 10 falaram que ali era péssimo. E aí eu pergunto, os 10 mentiram? Esses 10 que deram um relatório péssimo da terra, eles falaram alguma mentira? Tinha gigante? Tinha.
Tinha fortalezas, muros muito altos, Jericó tinha. Muros altíssimos, tudo isso tinha. Tinha exércitos poderosos, bem treinados? Tinha. Mas a fé, ela reconhece a circunstância. Ela não fecha os olhos, mas ela cria uma realidade do que vai acontecer. É você criar uma realidade mesmo contra aquilo que é adverso. Uma realidade daquilo que não existe. E Josué e Caleb deram um bom testemunho. Mesmo sabendo que tinha gigantes, mesmo sabendo que tinha fortalezas, eles deram um bom testemunho que a terra mana leite e mel. Tem cachos de uva maravilhosos ali. E vamos conquistar. Foi Deus que prometeu? Foi. Ele prometeu, ele é maior que exército, ele é maior que situações, ele é maior que inimigos. Deus é maior. Então, creamos naquele que fez a promessa. Amém? Enfim. A fé é saber que nós não temos resposta para tudo. A gente nem sempre tem boas notícias. Pessoas ainda vão morrer. As doenças ainda vão existir até a volta de Jesus. Ainda vão acontecer assassinatos, divórcios, ainda vão acontecer tragédias, aviões vão cair. Não quero desanimar ninguém não, mas apesar de não ter as respostas para isso, né, falam que Deus é mau porque deixa acontecer, mas Ele nos abandonou por causa disso. Deus deixou de estar conosco. Deus deixou de ser Deus com tudo isso. Deus ainda é poderoso. Deus ainda nos ama. Eu não mereço nada, ninguém merece nada da parte de Deus, mas Ele ainda nos ama. Ele ainda nos sustenta dia após dia. Ele ainda concede misericórdias que nós não merecemos. Deus é poderoso, Deus é tardio em irar-se. Deus é galardoador, é perdoador. Então, mesmo não merecendo nada, Deus continua sendo Deus. Nós não merecemos. Ele é santo, Ele não tem pecado, mas Ele nos ama e Ele nos sustenta ainda mesmo sem merecimento nenhum. E glórias a Deus por isso. Amém? Aleluia? Eu peço a vocês agora, por favor, passa aquele vídeo, por gentileza. A palavra de Deus. Agora estou prestes a enfrentar o obstáculo. Ele irá provar o meu valor. Impossível. Ninguém pode saltar tanto assim. Ah! Indy! Indy, depressa! Vamos, depressa! É um obstáculo de fé. Ah, meu Deus. Precisa ter fé, acreditar. Precisa crer.
fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Amém. Então aqui é um pequeno exemplo, né, como o cinema retrata. Aí pode até falar, mas é cinema, né, efeito especial, não sei. Mas é só para dar um exemplo de que tudo na nossa vida são passos de fé. Eu pergunto para vocês aqui, casais, Ricardo, Natália, os casais aqui presentes, casar é um passo de fé? Esposa, quando vocês determinaram, né, vamos nos casar, entraram em acordo, estava tudo prontinho, tinha lá a mansão pronta, automóveis, estava tudo ali certinho, já enxoval, tudo pronto, já caiu do céu, que mais? Tudo quitado, nenhuma conta para pagar. É um passo de fé. Ter filhos, é um passo de fé. Quando nós tivemos a nossa filha, estava tudo prontinho já, berço, tudo comprado já, assim, caiu assim, fraldas, que mais? Leitinho, remedinhos, estava tudo ali, ó, só pegar, cata aí, ó. Abrir uma igreja é um passo de fé? É um salto. Olha só. Estava tudo já certinho, já tudo, não precisa pagar nada, né? Local, templo pronto, rebanho, né? Pessoas, a gente falou disso. Pessoas, já tudo certinho, tudo fácil, nenhuma pessoa difícil, nada assim, tudo ali, ó. Pega, tudo, estava aí. Não, tem que trabalhar nessa terra, né? Então tudo é passo de fé, tudo que fazemos, né? Que nós possamos viver por isso. Então, temos a palavra lá em Lamentações 3, 28 a 23, não precisa abrir, que fala que nós trazemos à memória aquilo que nos traz esperança. O profeta declara, eu trago à memória aquilo que me traz esperança. Então, uma escolha nossa, viver por aquilo que nos desanima, ou por aquilo que nos desanima, ou por aquilo que alimenta a nossa fé, né? Nós temos essa escolha. Então, que nós escolhamos a Deus, que nós possamos viver na palavra dEle. Eu acho que até pulei uma passagem aqui, que é em Tiago 2, do 19 ao 20. E por que a fé, por que crer é tão importante? Ele faz uma repreensão ali, né? O irmão de Jesus, Tiago. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Então, quanto nós levamos a sério a nossa fé? Então, que nós possamos exercitá-la, viver. A palavra diz, o justo viverá pela fé. Nós somos justos porque somos justificados. Ninguém em si próprio é capaz de alguma justiça. É Ele que nos justifica. Somos salvos pela graça. Mediante ao quê? A fé. E que nós possamos viver nessa fé e sempre com o nosso olhar fixo, né? Sempre seguindo rumo ao alvo, né? Por meio de Jesus. Amém? Muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe a todos. Obrigada. Que Deus te abençoe. Nós temos um aviso que domingo agora não será culto de Santa Ceia, que seria, né? Por uma exceção, vai ser no próximo domingo, no segundo domingo de fevereiro. Neste vai ser culto da família normalmente, mas todos nós aqui às 18. De vocês é de manhã, né?
A ceia. Então, quem quiser ir na ceia de manhã, na CCBN ali na Lagoa Mirim, é às 9. E às 18 aqui o nosso culto da família normalmente. E depois a quarta novamente às 19h30. Amém? Vamos ficar de pé, orar ao Senhor, agradecendo e também para que nos abençoe na nossa saída. Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, que ela foi lançada, meu Deus, em nossos corações, e nós estamos aqui receptivos, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, que recebeu essa palavra, para que sejam edificados nela. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, agracia o teu povo que está indo de volta aos seus lares, debaixo da tua guarda, proteção, livramento, que seus lares estejam em paz, em harmonia, Senhor, para recebê-los. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez através de nós neste lugar. Pai, e agora, em nome do Senhor Jesus, abençoa o nosso retorno. Levante as mãos para os céus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos nós, igreja amada do Senhor Jesus. E todos que concordam digam amém. Vão em paz, o Senhor os acompanhe.